Isaías 49, 14. Vamos tirar nossa gotinha. Vou tentar acabar um pouquinho mais cedo. Tenho um compromisso ainda hoje, depois do culto. Eu vou fazer uma gotinha hoje de 5 minutos e um sermão de 20. Será que eu consigo? Não. Pois é. Isaías 49, verso 14. Já conhecemos todos. Digamos que Sião é o povo de Deus naquela época lá, representado. Passa por um momento de adversidade, desértico. Um tempo ruim. E a gente sabe que ninguém sonha com tempo ruim, né? Ninguém está aqui no dia de hoje. Que dia é hoje? É 29? Ninguém está aqui dia 29 pensando, planejar que dia 29 do mês que vem eu esteja desempregado, se Deus quiser. Quem sabe com tuberculose, não é? Tomara que no dia 29 de abril, não, ninguém pensa dia pior, todo mundo pensa melhor. Então, nenhum dia ruim é sonhado. Se o tempo é mau, não é produto do nosso sonho, muito menos, portanto, da nossa volição, da nossa vontade. Então, todos os que vivem dias ruins e tempos ruins, vivem tempos não sonhados. E como dia ruim, tempo ruim, a adversidade passa na vida de todo mundo, e a maldade em todo dia, por isso que a palavra diz, basta a cada dia seu mal. Palavras do mestre. É palavra de Deus. Todo dia carrega mal em si. Todo. Basta a cada dia seu mal. O que mata o homem é trazer o mal de ontem para hoje e o mal de amanhã para hoje. Já aprendemos isso aqui. Todo dia carrega mal. Então, como o mal não é sonhado, e ele faz parte de todos os dias, feliz é aquele que aprende a caminhar no meio do mal. Aquele que aprende a lidar com o mal. Há muita gente que nunca vai ser feliz na vida porque acredita que felicidade é a ausência do mal. Que felicidade é a ausência da dor. Felicidade é a ausência da adversidade. Felicidade é a ausência do que a gente não sonhou. Nunca. Todo dia carrega mal em si, está escrito. Sião passava por um tempo ruim. No tempo ruim, pronuncia: o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Vamos juntos? O que Sião diz? O Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Mais uma vez o versículo todo. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Pode sentar um pouquinho. Quem está dizendo é Sião. Então vamos lá. Vamos trazer isso para hoje. Sião está dizendo: meu Senhor retirou o seu amparo de mim, me desamparou. Desamparar é retirar o amparo. Ou seja, até então ele me amparava, mas daqui por diante ele me desamparou. Quando Sião diz que o Senhor retirou de sobre si o amparo, a gente pode ser remetido lá para 46:1 de Salmos, versículo que todo crente conhece. Crente só conhece promessa. E essa é uma das mais famosas. Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente quando? Na angústia. Então ele está dizendo, na angústia ele é o meu amparo. Socorro bem presente. Refúgio e fortaleza. Quando a palavra diz que ele é nosso amparo, nosso refúgio, fortaleza, nos momentos mais difíceis da vida. E a gente vê Sião, o povo de Deus, dizendo, ele me desamparou, retirou de mim o seu amparo. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um povo que olha para Deus e não enxerga Deus, enxerga qualquer coisa, menos Deus. Porque se retirou o amparo, deixou de cumprir promessa. Se deixou de cumprir promessa, não é Deus. Você está olhando para uma farsa, você talvez tenha se relacionado com uma farsa, ou o que mudou não foi Deus, foi só a sua forma de enxergá-lo. É só a lente do óculos que está suja. Porque se ele amparava, desamparou, ele mentiu.
Se mentiu, não é Deus. Então, olha o que acontece com a gente quando a gente não aprende a lidar com a dor. Deus muda. Agora, outra parte do versículo diz: o meu Senhor se esqueceu de mim. Ou seja, o meu Deus perdeu a memória, foi acometido por amnésia. Pode Deus, sendo Deus, ser acometido por amnésia? Sim ou não? Não pode. Se ele me tinha na memória e esqueceu de mim, então ele não é Deus. Então, o que Sião está dizendo é o seguinte: Deus mudou. Me amparava, me desamparou. Se lembrou de mim até ontem, mas hoje se esqueceu. O Deus que eu sirvo é mutável, é mutante, como mutantes são suas criaturas. O Deus que a gente adora é semelhante a nós. Então os antigos têm razão, principalmente os ateus. Não foi Deus que criou os homens criaram seus deuses. Porque um Deus que desampara e se esquece só pode ter sido criação das suas criaturas. E não tem como se relacionar com o Deus que nós criamos sem que a gente se frustre. Então, toda vez que eu vejo um crente frustrado com Deus, eu estou certamente diante de um crente que se frustrou com o Deus que ele mesmo criou, com o Deus que desampara, com o Deus que se esquece. Mas por que esse Deus, que ele imagina ser o Deus do céu, mudou? Porque o dia mau chegou e ele não estava preparado para o dia mau. Ele não estava capacitado para o dia mau. Falo sobre isso há 25 anos. O meu Deus me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Mas de onde você tirou isso, Sião? A dor que eu sinto. A adversidade pela qual passo. A tragédia que me acometeu. O tsunami que me atravessou. As apunhaladas que me foram dadas pelas costas. O que aconteceu comigo muda minha forma de enxergar a Deus. Como que se chama essa mudança de visão, irmão? Essa mudança de visão eu vou chamar de volatilidade de diagnóstico. É um diagnóstico que nunca é definitivo. Nosso diagnóstico sobre Deus, a vida e nós vai mudando a proporção de onde a dor aperta. Vai mudando a proporção da força do beliscão que a vida dá. Quanto mais forte o beliscão, quanto maior a dor, mais volátil é o nosso diagnóstico. Como nós vivemos o diagnóstico, bom, você vai no médico, o médico diz, você tem esse problema e passa esse remédio. Esse remédio é a proporção desse diagnóstico. Mas se o diagnóstico for outro, então ele vai passar um outro remédio. Então nós somos medicados à proporção do diagnóstico que nós temos em mente. Então o que acontece quando você não amadurece para aprender a lidar com a dor? Você vai viver volatilidade de diagnóstico. E os teus diagnósticos vão levar você ao remédio que você vai consumir. Se o seu diagnóstico é equivocado, você se alimenta de remédios equivocados. E ao invés de vencer a dor, aí acaba de ser esmagado por ela. Aí nós vemos, por exemplo, exemplos em pessoas que parece que nasceram para sofrer, não é? Aquela gente que sofre desde garoto. Vai apanhando pela vida e da vida, vira adolescente, continua sendo traído, machucado, atropelado, vira jovem, nada dá certo, e a juventude dele é amarga, e ele amadurece, chega à maturidade, aos 30 anos, 35, 40, virou um homem, mas o menino continua lá, traumatizado desde a infância, porque é só sofrimento, chega aos 50 anos, já passou da metade da vida, daqui para frente é só decadência, ele chega na terceira idade sofrido, e diz, meu Deus, esse cara tem urucubaca, meu irmão. Esse cara é um lazarento, é um desgraçado, mas sofre direto. Aí a gente acredita que tem gente que é azarento mesmo, que é lazarento, que nasceu para sofrer, que Deus escolheu para ser tapete, capacho, que Deus criou só para jogar sobre ele toda a desgraça da vida. E tem pessoas que acreditam nisso, porque a vida é uma sucessão de dores e sofrimentos, mas talvez essa sucessão de dores, essa cronificação da dor, é porque nós nunca nos capacitamos para ela e vamos tecendo diagnósticos equivocados sobre Deus,
sobre a vida, sobre nós mesmos, e o diagnóstico nos leva ao remédio. O que acontece na maioria das vezes, pelo menos com as pessoas com as quais eu me encontro nesses quase 30 anos de ministério, são pessoas que tomam remédios errados. Porque o diagnóstico é volátil. Nunca é preciso. Muda a primeira visão de Deus. Deus mudou. Se Deus muda, imagina a gente. Se o que Deus, que eu servi a vida inteira, mudou, a palavra dele a meu respeito, então não é verdadeira. Aí sai a palavra que diz que eu sou a menina dos seus olhos, que 1000 cairão ao meu lado, 10 à direita eu não. Que ele veio para que eu tivesse vida e vida abundante. Que ele adestraria os meus dedos para a guerra, minha mão para a batalha. Que ele não me desampararia jamais. Essas palavras vão perdendo poder em mim e eu vou me tornando refém do meu diagnóstico. Eu não sou mais uma criatura de Deus. Eu sou uma criatura construída por mim mesmo. Porque a forma como eu me enxergo é a forma como eu serei, é a forma como eu viverei. Então, meu irmão, cuidado com essa sua baixa resistência à dor. Cuidado com esse seu coitadismo e essa sua frouxidão existencial. Cuidado com essa lente equivocada com a qual você enxerga a vida, que te faz ver o mundo inteiro como teu inimigo, que todo mundo quer a tua derrota, como se você fosse o centro do universo e a sua derrota ou a sua vitória produzisse ameaça no mundo inteiro. E o mundo não está nem aí para você. Nem aí. Essa visão equivocada que você tem, que eu estou chamando de volatilidade diagnóstico, ela é produto da nossa baixa resistência à dor, da nossa incapacidade de sofrer o dano com dignidade. Quando a gente tem essa baixa resistência à dor, porque a gente só quer se livrar dela, ao invés de criar músculos para suportá-la, porque todo dia carrega dor em si, a gente vai produzindo diagnósticos equivocados na vida e vai tomando veneno, ao invés de remédio que nos sara. Então, a gente percebe que o que mudou no texto não foi o Deus de Sião, foi a visão de Sião. Mas Sião diz, o meu Deus me desamparou. Para Sião, quem mudou foi Deus. Mas quem mudou na verdade foi Sião. E a sua forma de enxergar. Muda Deus, deforma não só o Deus que ele adora, mas o lugar onde a dor se aloja. Porque se eu tomo um remédio errado, por causa de diagnóstico errado, eu não só não curo a dor, como arrebento outras áreas da minha vida, porque eu estou tomando o remédio errado. Aí a gente vai sofrendo, como diz o salmista, né? Um abismo, chama o quê? Outro abismo ao som de suas catadupas. Um abismo atrás de outro abismo. Você diz, meu Deus, eu nasci para ser capacho mesmo. Eu sou um miserável, Deus me abandonou, Deus não lembra de mim, Deus não me ama. Eu sou um desgraçado. Foi maldição das gerações passadas, foi minha avó que me amaldiçoou lá atrás. E você começa a arrumar um monte de desculpas, faz um monte de diagnósticos a partir do teu pressuposto. O único pressuposto é teu. Não tem base bíblica nenhuma, racional nenhuma. Mas o teu diagnóstico te conduz ao teu remédio, o teu remédio te mata. Quem mudou não foi Deus, foi a visão de Sião. Deus responde a Sião da seguinte maneira, no versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Ele está falando com Sião. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está dizendo a Sião, Sião, não foi eu que mudei, foi a tua visão. Você mudou porque você tem baixa resistência à dor. Você mudou porque a tua baixa resistência à dor produz diagnósticos equivocados, os teus diagnósticos te levam a remédios errados. E quanto mais você se medica, mais doente você fica. Quanto mais você busca solucionar o teu problema longe do teu Deus e longe do projeto que Deus tem para você desde o ventre, você só encalacra mais a sua vida, você só embaralha mais a sua vida, você só embaraça a sua vida. Por quê? Porque os teus diagnósticos te conduzem aos teus remédios. Então, meu irmão, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. De repente você esteja como Sião.
meu Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor diz para você, como disse Sião, bota versículo 15 aí, painel, por favor. Exatamente isso que está aqui, ó. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, ele está dizendo, é possível sim. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não sou como uma mãe de peito. Eu não tenho como me esquecer de você. Então, quando você diz que eu me esqueço de você, que eu tenho amnésia, que eu sou um Deus doente, doente é a tua visão. Quando você diz que eu te desamparo, que eu sou um Deus que não cumpre promessa, quem não cumpre promessa é você, de ser fiel a mim. Cuidado com os teus diagnósticos. E aí, para reforçar a palavra, no 16 ele diz assim, mesmo que eu quisesse me esquecer de você, eu não poderia. Por quê? Eis que nas palmas das minhas mãos, eu te gravei. Deus está dizendo, eu fiz uma tatuagem na palma da minha mão. E a tatuagem da palma da minha mão é o teu nome. Tatuagem não sai. Eu não sou doente para ter amnésia, mas para reforçar que eu não esqueço de você, eu escrevi o teu nome na palma da minha mão. Saber que Deus tem uma tatuagem, lá está escrito Romão Neil Barreto. É muita onda, não? Fala a verdade. Ou seja, o nosso nome não está só no livro da vida do Cordeiro. Nosso nome está tatuado na mão de Deus. Então, Deus não te desamparou. O teu Deus não se esquece de você. Cuidado com os teus diagnósticos. Deus nos abençoe. Vamos aplaudi-lo forte, vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Agradeça a Deus porque Ele não muda. Agradeça a Deus porque Ele não desampara. Agradeça a Deus porque Ele não se esquece. Porque Ele cumpre a promessa que diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agradeça a Deus porque Ele é um Deus que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus que nos amou ontem da mesma forma como nos ama hoje, nos amará amanhã. Não há nada que possamos fazer para Ele nos amar menos ou nos amar mais. Ele nos ama igual. Por isso, Deus, nós erigimos um trono de louvor ao Senhor nessa noite. E Tu sabes que no meio dessa multidão existem muitos verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ache-os no meio dessa multidão. E que nenhum adorador verdadeiro saia daqui da mesma forma como entrou. Que cada adorador seja abraçado pelo Senhor, seja renovado nas forças pelo Senhor, seja renovado na sua esperança pelo Senhor. Que saia daqui, ó Deus, preparado para as dores da vida que são inevitáveis. Que Tu nos abençoe de tal forma para que nenhuma dor nos impeça de cumprir aquilo para o que nós chegamos a este planeta. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e a gratidão do Teu povo. Por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que reina, homem de dores, que suportou a cruz por amor a nós, que fez o impossível para que tudo mais fosse possível a nós. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda Ele bem forte, vamos adorá-lo.